Obrigado, cara, né? Já era um pensamento nosso há muito tempo trazê-lo, né? Já tivemos aqui com o Jairo, ex-grande goleiro, o Zé Borges, enfim, né? E tantos outros nomes virão dentro do possível. É uma honra receber você. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marcos Machado. Boa tarde aos componentes aqui da mesa, o Caio César, né? E o pessoal da técnica aí. Para mim é um motivo de alegria podendo estar participando desse seu programa. Realmente você já tinha me feito uns comitê. A Liga Patense era gerida pelo Elcio Cacheta e o nosso finado Lico, né? Nosso grandioso, saudoso Lico. E eles fizeram, a federação fazia uma competição a nível estadual, que era a Copa Antártica, que era das ligas de futebol federadas na Federação Mineira de Futebol. E aí fizeram uma seleção para fazer, e esses jogos eram regionalizados. Sim. E aí nós participamos em 84 desse campeonato, da Copa Antártica. E nos saímos bem, chegamos nas semifinais. Perdemos para o Uberlândia Sport, que foi o time que continuou na competição aqui do Triângulo, né? Que tinha Zona da Mata, tinha Norte de Minas, então todas as regiões do estado. Então nós perdemos o jogo e no ano seguinte a URT, com a nova gestão do Rui de Paula Medeiro, né? Que foi um presidente que ganhou na época como presidente, então ele começou a formar a equipe. E nós fomos convidados a participar, fazer parte do elenco de 85, que era eu, o José Maria França, o Lô e o Edmilson, que eram os jogadores aqui da cidade, né? Sim. Como a gente tinha feito um bom campeonato, nós fomos convidados. E aí a URT fez uma grande equipe aquele ano, né? Que nós vamos falar posteriormente disso. Então, assim, realmente foi um momento único para mim, né? Começar como profissional na URT. É uma equipe que eu tenho um carinho muito grande. Deixo aqui já registrado essa situação. Então, assim, aquele ano foi um ano diferenciado, porque além de um bom campeonato, nós não tivemos o êxito total, que foi o acesso, mas a equipe fez um campeonato esplendoso, né? E eu acho que aqui nos treinamentos, você chegava aqui, tinha 300, 400 pessoas assistindo os treinamentos. Então, deixou saudades, né? E realmente eu tenho muito a agradecer ao RT pela oportunidade. E falando torcida, Pio, esse jogo lá em 21, o RT 1-0, a torcida da URT invadindo lá também, fazendo festa. Você teve esse orgulho também, né? Nos anos 80, 85, aquele timaço, jogar com o apoio dessa torcida, né? Quanta saudade. Realmente, quando é um clássico regional, né? Realmente o entusiasmo é maior, né? Os torcedores ficam bem alvoriçados, né? Então, assim, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande quando você veste uma camisa de um time de tradição. Então, com certeza, vão ser uns clássicos de muita pegada. E a torcida, com certeza, vai apoiar muito a equipe da URT. É verdade. Naquele tempo, eu acompanhei, eu vi o Pio jogar, né? Inclusive, tenho mais idade que o Pio, né? E enfim, tá fininho o Piogênio aí. De repente, né? Essa brincadeira à parte, em Pio, naquele tempo, tinha, assim, um estigma, um paradigma, melhor dizendo, né? Que o zagueiro batia muito, um volante primeiro volante que tinha essa nomenclatura, hoje não tem mais essa nomenclatura de primeiro, segundo volante, tudo é meio campista, meio campo, né? Sim. Enfim, mas você destacava pela habilidade, era um jogador clássico, né? Era um jogador clássico e não era aquele volante, como diria Brucutu. Então, Marcos Machado, na verdade, eu até estava conversando com o Caio em off ali, eu fiz várias funções dentro do esquema tático de alguns treinadores que eu tive. Pra você ter uma noção, eu iniciei... 1-0 RT, gol do saudoso Edmilson. Edmilson, exatamente. Ó, chega a arrepiar. É verdade. Então, assim, o Cruzeiro, naquela época, já queria me levar para fazer parte da agremiação. Então, o Rui de Paula não aceitou, porque a equipe estava já formada, né? E nós fizemos vários amistosos com equipes da primeira divisão e vencemos todos. Então, assim, a equipe estava formada e ele não queria liberar um jogador que era titular, né? Porém, fazia parte do elenco.
justamente no momento do início do campeonato. Então, posteriormente, no ano seguinte, eu segui para Belo Horizonte. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu joguei em várias funções. Eu joguei de quarto zagueiro, eu joguei de volante, eu joguei de meia. Quando se surgiu o segundo volante, eu fiz essa função e joguei até de quarto homem. Entendi. Quarto homem fechando pelo meio. Então, assim, não tive dificuldade nenhuma, graças a Deus, em todas as equipes que eu passei. Fiz o máximo, né? Dei o máximo dentro de campo e, graças a Deus, em todo lugar que eu for, eu sou sempre bem recebido pelas minhas atuações dentro de campo. Bacana, Caio. Vamos alongar um pouquinho com ele, tem compromisso daqui a pouco, a gente fica aqui com você, né? Contar a sua história. Tem um jogo que eu lembro lá no Maracanã, cara, você jogando pelo Resende, 1-0 o Resende até os 38 do segundo tempo, depois você conta essa história, porque nós vamos liberar o Pio primeiro. Ô Pio, eu sou testemunha, eu fiz o meu depoimento aqui, que é um jogador clássico, né? Ele citou aqui o trato com a bola, né? O fino trato com a bola, vou acrescentar esse adjetivo, o fino trato, mas tem quem corneta, bicho. Tem quem corneta que era meio caneleiro, né? Batia na canela. Vamos ouvir esse áudio aí, eu vou passar para ele aqui, porque senão talvez possa soltar o áudio. Eu já vou te contar aqui, para ele pegar ali, quem está te cornetando, Zé Maria França. O áudio está um pouco longo aí, mas tudo bem, dá para a gente passar na totalidade. Zé Maria França, ouçamos, portanto, na caixinha, tá? Alô, França, Canela é uma forma carinhosa, né? Elogiou o futebol clássico de vocês, incluindo ele também, né? E citando aí 85, você foi pro Cruzeiro, eles olharam o Jairo, olharam o próprio França, né? O Edmilson, saudoso Edmilson. E essas expulsões aí, cara, contra o Fluminense de Araguari, contra o Rio Branco de Andradas, aí o França falando. Então, Marcos, eu sou suspeito de falar, porque é um cara que tanto ele quanto a família dele me acolheu muito bem quando eu vinha treinar, né? Porque eu morava em Presidente Olegário e eu vinha todos os dias. E na casa dele tinha vários quartos, então eu pernoitava lá, às vezes dormia depois do treino da manhã, eu ia para lá e sempre tratado com muito carinho pelo pai e a mãe dele, né? Então, assim, a gente se tornou amigos de verdade, amigos e irmãos, sim, né? Então, assim, até emociona em falar, porque realmente nós vivemos uma época muito difícil. Sim. No futebol, você entrar no futebol naquela época não era fácil, né? Você tinha que ter muita qualidade. E o que ele falou, a gente tinha um diferente, né? Um biotipo diferente, a gente era muito magro e a gente venceu essa situação na qualidade técnica, né? Sim. O Zé Maria França era um quarto zagueiro que a bola vinha, ele botava no peito e saía jogando. Ele era técnico, muito técnico. Eu lembro. Né? O Edmilson, né? Você mesmo falou aí. Dispensa comentários também, né? Dispensa comentário, foi um cara que também era um jogador valente, que levava para cima, não tinha medo de porrada, era um atacante que não tinha medo de adversário, ele era diferenciado. Raçudo mesmo. Infelizmente faleceu há um prematuramente, tempo atrás, né? Então, assim, essa época realmente deixou saudade, e mas o Zé Maria França jogamos também no Araxá Esporte e no Mamoré. Sim. Nós tivemos 3 equipes que nós jogamos na mesma equipe. A questão da expulsão, que vamos falar aqui. Fluminense de Araguari, Rio Branco de tinha um jogador que era um centroavante, ele era raçudo também, ele batia muito. E ele deu uma chegada no França e o França não gostou. E o França soltou uma cotovelada no gogó dele. Sei. E ele enrolou a língua, sabe? E aí o juiz veio e me deu o cartão, achando que tivesse sido eu. Então, quer dizer, ele confundiu fisicamente e eu levei a pior, né? Ele ficou jogando e eu levei a pior. Por isso que ele falou, né? Muito bem, faltando 10 minutos, que pena, o Pio tem que sair daqui a pouco. Vamos ouvir outro companheiro seu. Daqui a pouco a gente continua o papo com Caio César. Amém. Aí o Jairão, que figura fantástica, né? O Jairo é uma pessoa, um ser humano incrível, é uma pessoa muito simples, né? Você vê ele falar as palavras, é de sentimento, é de coração, e foi um cara que também foi um ídolo aqui na URT, né? Pela sua participação, pelas suas atuações. Naquela época era de impressionar o tamanho dele, né? O vigor físico dele, e pegava muito, né? Nossa, como pegava o Jairo naquele ano, como jogou naquele ano. Então, assim, obrigado, Jairão, pelas palavras, eu fico realmente muito emocionado. Não fui isso tudo, eu acho que eu fui um jogador mediano, porém, a gente sabe que
Antigamente era muito difícil você entrar no futebol e graças a Deus eu tive sucesso passando pelos clubes do interior. Exato, tem que sair. Então é rapidinho aqui, Jairon, Washington, João Henrique, Zabaria França, Ivo, Piogênio, Bosco, Birubiru, Sabará, Lô, Edmilson, né? Tinha também no elenco Ninha, Reginaldo, Nonato, Ziel, Tostão, Ed Carlos, Euripides, Beto, Carlinhos, Rubinho e treinadores Cláudio, Saul e depois Domingos Baroni. Presidente Rude Paulo Medeiros, né? E lembrado Tonzinho, São Cristóvão, Oswaldo, faleceu recentemente da Gota Lavanderia, Dona Rezinha falecida e outros, né? Esse é o timaço mesmo que ficou na história. Exatamente. Isso aí a gente fala com orgulho porque foi o ano que a URT fez um excelente campeonato. Pra você ter uma noção, aqui, naquele ano a pontuação era 2 pontos para a vitória e um ponto para o empate. Eu lembro. E nós conseguimos 42 pontos durante o campeonato. Foi. Então, assim, nós tivemos mais pontos na primeira fase do campeonato do que o próprio campeão da segunda divisão. Sei. E o RT, infelizmente, não foi por acaso. Foi né? contra o Nacional de Muriaé, parece, né? Nós jogamos contra o Na Três fase Pontanos, seguinte. Três Pontanos de e Três o Pontos. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Ah, tá. Infelizmente, houve algumas mudanças na equipe e a equipe não encaixou. Então, aí a gente ia fazendo um bom campeonato e por opção do treinador, houve essas mudanças e, infelizmente, não tivemos êxito. Mas ficou marcado, né, a URT desse ano. Se voltar em outra oportunidade, porque tem muita coisa para falar, né? Outras passagens, outros clubes. Vamos ouvir o Castrinho, porque o recado do Castrinho também para o Caio César, depois. Nos dois, pode botar juntinho aí. Exatamente. Castrinho, torcedor símbolo, um dos torcedores símbolos da URT. Tranquilo, Castrinho falar do Castrinho é bem complicado, é um cara que vive a URT, né? Respira a URT, desde a minha época, né? Até em épocas passadas, né? Anteriores à minha. Então, assim, não tem. É um torcedor apaixonado, que realmente se dedica, que realmente acompanha por onde vai a URT. O Castrinho tá ligado e tá seguindo. Então, assim, só desejar a ele que tenha saúde para continuar torcendo, né? E a gente vai estar daqui também torcendo para o Caio, né? Que eu espero que ele seja bem-vindo, que ele consiga desenvolver o que ele sabe, que é o futebol. E eu acho que pressão não tem que existir, ela tem que ser natural, né? Ele tem que entrar em campo e jogar o que ele sabe, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Muito obrigado. Se você tiver tempo agora, passar na loja e já está autorizado o sócio torcedor, tá? Só falar para mim, para a moça lá, tá? Fala com ela lá, tá? Só assinar lá, tá? Obrigado, Pio, até a próxima, então. Eu que te agradeço, quero agradecer a você pelo convite, né? E quantas vezes for necessário, estarei aqui para participar, para reviver nos momentos, né? E também atualizar os momentos que eu tive aqui na URT também em 2003, 2004, trabalhando como gestor, né? Na época do Roberto Legal, fez a parceria aqui com a URT, que foi também um sucesso na época, né? Então, assim, vou estar sempre à disposição. É só você me convidar, meu amigo, tá bom? Um grande abraço para você e sua equipe.